Estou recebendo o Coronel Roberto Santos aqui, também... Roberto Santos, eu sempre falo Roberto Santos. Pode ser, não tem problema. Coronel Roberto Alves. E também estou recebendo o Dr. Bernardo, que está com a gente hoje, e a doutora Camila também, que é um prazer receber. Aliás, é um prazer receber todos os três aqui, são queridos já do nosso coração, então sempre aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é o pedido de um... Eu não sei como é que se fala juridicamente, mas é como que um relaxamento de prisão da Isabela, da Ana Carolina Jatobá, na verdade é o pedido de prisão semiaberta, que causa muito espanto para todos, embora seja um direito dela, a partir de um tempo nós vamos falar mais sobre isso, a justiça permite que isso seja feito. Acontece que foi um crime, a morte da menina Isabela chocou muito o Brasil inteiro. Então, você sempre imagina que a pessoa... o sentimento que a gente tem assim no dia a dia. A pessoa tem que ficar presa a vida inteira, porque ela matou uma criança. A gente fala matou porque ela foi acusada e condenada. Então, isso sempre causa... Por mais que nós soubamos... Por mais que a gente saiba que existe mesmo essa possibilidade, que está dentro da lei, acaba sendo uma discussão sempre. Você vê a foto de uma menina como essa, está aí enchendo a sua tela agora, você fala, meu Deus do céu, como é que tem coragem? Uma pessoa como essa vai ser solta, pode fazer de novo e tal e tal. E a gente está recebendo aqui os nossos convidados para falar sobre isso, sobre essa indignação coletiva, todas as vezes, né, Coronel, que tem algo como esse, como aconteceu com o Bruno também, a Richthofen também fazendo o mesmo pedido quando fez. O que você acha? Então, primeiro nós temos que, claro que tem um lado emocional, como você mesmo falou, da comoção. Não faz tanto tempo, a nossa memória ela vai deixando de lado. O Guilherme de Pádua seria uma situação muito mais chocante, porque ele teve um perdão, inclusive. O dele foi indulto, ele cumpriu metade da pena, ponto. Você não deve nada para ninguém. Embora, né? O dela é uma progressividade. O dela, ela está pedindo o que a lei prevê. Tá? A lei autoriza, né? Ela tem as condições, preenche os requisitos. Não é favor o juiz dar a decisão, não é favor, o juiz tem que cumprir a lei. Os advogados estão fazendo a parte dele. E a sociedade faz a sua parte. A sociedade só reclama, porque na realidade nós só reclamamos. Agora, o que acontece, se você não partir da premissa da estrutura legalista que atende a todos, né, que recorre a todos, aí a gente perde, vai viver só do clamor social, só daquela manifestação unilateral. Nós já fizemos, a sociedade já puniu muita gente que não tinha culpa, a sociedade. A sociedade precisou, já julga, já condena, já pune. Então, como somos recorrentes em condenar e absolver muito rapidamente as pessoas, condenar e absolver, sem nenhum liame jurídico, sem nenhuma qualificação jurídica, simplesmente pelo emocional, nós não podemos, infelizmente, usar o lado emocional para analisar um caso desse. Como policial militar, e esse caso, eu não vejo nesta pessoa que eventualmente teria realmente cometido esse crime, um risco social para que ela volte a conviver em sociedade. Nós temos casos de pessoas que colocam a sociedade em risco e que acabam tendo as benesses legais. Inclusive, ela já foi analisada pela psicóloga dentro da... O caso dela me chama assim, questiona em relação a outras pessoas que não têm a menor condição de estarem convivendo em sociedade e serem colocadas dentro dos privilégios que a legislação acaba, dentro dessa progressividade no cumprimento da pena. Alguns casos, realmente, nós precisaríamos rever. Porque nós tivemos o Chapinha que foi colocado, depois volta e vem, vai, aí você começa a questionar. Porque são psicopatas, são pessoas que realmente... Agora, qual o histórico dela anterior? Não tem. Qual o risco que a sociedade tem em permitir com que ela ressocialize? Nós temos que pensar no caso dela e fazer uma avaliação do que acontece de uma forma geral na nossa legislação. Porque nós temos lei demais. A aplicação da lei fica cada vez mais complexa, aí os advogados que trabalham nessa área, porque tem muita lei, tem muito recurso, tem muito tudo. Quem precisa ser punido acaba não sendo punido, quem não merece ser punido acaba sendo punido. Daí deixa eu falar desse negócio da lei, já que você já deu o gancho. Doutor Bernardo, o senhor acha que a nossa lei ela é muito maleável, seria a palavra certa? Muito complacente com criminosos, com condenados? Num outro país mais desenvolvido, seria cedo demais para essa moça pedir esse relaxamento de prisão? Eu pediria só licença para voltar um pouco no tempo. O benefício não é um favor que o juiz dá, é um direito da pessoa que foi condenada. Está na lei, né? Está na lei. A pessoa teve bom comportamento, ela cumpriu, ela tem direito a uma progressão de pena. Quanto ao clamor público, eu vou voltar um pouco no tempo. Vocês lembram do caso do Dock Street?
Ai, eu não lembro, hein? Foi um crime que eu acho que não teve um até hoje que mexeu tanto com a sociedade. Ele matou a Leila Diniz, que era uma socialite, uma mulher de uma beleza estonteante, e ele matou. Houve, eu acho que foi de todos os crimes mais de repercussão. O que acontece? A culpa, o clamor público, está muito ligado à imprensa. Tá? E esse caso é muito bom como exemplo, porque no primeiro júri a imprensa toda falava que ele era inocente, que foi um ato de progressão, da agressão, da injusta provocação, tudo. O que aconteceu com o Doc Street? Ele foi absolvido. Não é um que mora na França? Que Não, passou ele um mora tempo aqui atrás? no Brasil. Não, aquele é de um outro caso, que jogaram uma menina do prédio. Não é esse? Não. Esse Doc Street foi Ele foi em Búzios. absolvido zero mesmo? Absolvido? Ele foi absolvido, totalmente. Porque a Globo, as outras emissoras fizeram uma campanha muito grande mostrando que ele era uma pessoa de bem, que não sei o que lá. Ah, tá. Depois que ele foi absolvido, houve recurso. Aí a mudança da imprensa. Mas esse cara é um assassino. Esse cara não sei o quê. Não pode estar solto, porque ele matou uma coitada de uma mulher, não sei o quê. Aí o Doc Street foi condenado. Com todo o rigor da lei. Depois de muitos anos? Depois de vários anos. Então foi um caso emblemático, extremamente chocante. Porque, primeiro, ele era inocente. Toda a sociedade batia a palma. Houve comemorações quando ele foi julgado e absolvido. Você está querendo dizer que a mídia influencia muito nos julgamentos? Muito, muito. Eu tive vários casos... Porque os julgamentos são, né, Camilinha? Porque os julgamentos, eles também... Nós temos o júri popular em casos como esse. Exato. Você acha que as pessoas são influenciadas mesmo pela mídia, Camila? Totalmente, até porque a versão dos fatos, elas só chegam no popular através da mídia, né? E a mídia, por vezes, ela toma um lado antes de qualquer apuração. Camila, eu tenho uma dúvida com relação à tua posição, porque a Camila, ela é da Rede Feminista de Juristas. Quando a gente fala em feminista, qual a impressão que dá? Você defende, a despeito do certo ou errado, você defende, é a impressão que a gente dá quando fala de feminismo, que é uma coisa que foi criada. Que a despeito da pessoa estar certa ou errada, ela como mulher tem o direito nesse caso da Ana, por exemplo, tem o direito de sair sim, de começar de novo, independente desse lado emotivo. Não, na porque verdade daí, eu vou te falar, tem o direito da Ana, mãe da menina também. Com certeza. Com certeza. O direito à progressão da pena, ele é um direito garantido indiscutível, né? A todos os sexos. Ele não entra em questão o gênero da pessoa, no caso, né? Existia uma discussão se ele seria aplicável ou não aos crimes hediondos, a progressão da pena do fechado para o semiaberto. Até 2007, depois veio uma lei que alterou a redação. Então, hoje é pacífico que você tem o direito à progressão da pena, mesmo em crimes hediondos. E no caso da Ana, o Ministério Público opinou a favor. A gente viu lá no exame criminológico que a própria psicóloga deu um laudo dizendo que ela não oferece nenhum perigo de reincidência. Então, como eu te falei antes da gente entrar até porque ela já disse, na última declaração que ela deu nessa semana, ela já disse que está muito tranquila porque ela é inocente. Isso é o que ela fala, mas também, assim, independente do que ela acha. Mas independente disso, ela é analisada como criminosa. Ela foi julgada, foi condenada. O que ela diz não é... a psicóloga não leva em consideração o que ela diz. Não. O fato dela ser... A psicóloga leva em consideração o comportamento dela na prisão, a produtividade dela, porque ela conquistou uma redução na pena por conta do trabalho que ela fez lá dentro. O laudo criminológico, o exame criminológico, teve opinião das próprias companheiras de cela, dizendo que ela é produtiva, que ela não se mete em crime. Teve a opinião do próprio diretor do presídio, declarando que era a favor da liberação dela. Então, assim, independente do gênero da pessoa, o que influencia na decisão e que eu acho que o juiz vai acabar concedendo, o que influencia na decisão é o comportamento dela. Nós temos o princípio da individualização da pena, que incide, inclusive, na execução da pena. Então, a pessoa ela é condenada a um certo número de anos ali a ficar presa. Essa pena tem uma dosimetria de acordo com agravantes e atenuantes. No caso dela, ela era ré primária. Então, ela pode conquistar a progressão do regime para o semiaberto cumprido 2/5. Ela pode daqui a 3 anos ela vai estar completamente solta, não vai? Por aí, né, doutor? Ela tem a pena a cumprir. 32 anos ela foi, né? Ela vai ficar em liberdade. É uma liberdade relativa. Ela se determina
uma série no de semiaberto. quesitos no O semiaberto. que significa o regime semiaberto? Só para quem está em casa, pra gente, vamos voltar a falar sobre isso. Existe 3 tipos de prisão. Tá. Existe a prisão fechada, onde a pessoa é condenada e fica em grade. Certo. Tá. Que é o caso que ela está caso vivendo dela. agora. Tá. Depois de um certo tempo, ela vai evoluindo, ela começa a ter a evolução da pena. Esse tempo varia de acordo com o quê? Com o comportamento dela lá dentro? Comportamento, são uma série de fatores que faz o juiz ter que dar liberdade. Às vezes, muitas vezes eu já vi juiz dar liberdade contra, mas ele tem que seguir a lei. Certo. Tá? E depois ao perdão, que ela, por indulto, por uma série de coisas, ela deixa de ter que cumprir uma série de fatos. Aí tem que ser análise, tem que ser tudo. E no caso do semiaberto, ela só deixa de dormir na cadeia, ela fica na cadeia. Como é que é a relação dela com a justiça e com a volta dela, a reintegração dela na sociedade? Por exemplo, aí há vários desdobramentos. Ela pode ficar numa liberdade que ela é obrigada a ficar durante o dia fora e depois à noite tem que se recolher ao presídio. Tá? Todo dia? Todo dia. Aí existe a liberdade que ela vai, pura e simplesmente, ela não pode frequentar lugares perigosos, lugares tal, ela tem uma série de restrições e ela fica totalmente... Ela tem que pôr aquele negócio, aquela coleirinha lá? Mas no primeiro caso, que a pessoa fica, ou o juiz concede de ela ficar em prisão domiciliar, aí ela tem que pôr a coleira. E é o que eles estão pedindo agora, que ela não precise voltar todo dia, né? Liberdade. Eu conheci um pouco esse caso deles. Eu, pessoalmente, eu não fui advogado, não fui nada, mas esse caso, para mim, está muito mal contado. Esse caso não foi de um homicídio. Eu acho que houve, tanto a acusação quanto a defesa, um erro muito grande. Porque esse caso, ele foi um caso que chama préter-doloso. Eles tiveram o dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu já fiz muito caso préter-doloso na vida como advogado. O que aconteceu? Que eu acho, que eu não fui contestado, inclusive, pelo promotor, que é amigo meu. Ele falou, deu risada, saiu de perto, mas não me contestou. Eles bateram na menina. Já no carro e depois na casa. Só que passou do limite. E aconteceu o quê? Ela, quando bateu a cabeça, ela quebrou um osso que nós temos no pescoço, chama iódico, coisa. Quando quebra, automaticamente a pessoa entra em estado letárgico. Mas essa menina não tinha morrido ainda. Não. Eles acharam que ela morreu, por isso eles jogaram. Exatamente. O que aconteceu? O estado letárgico, a tua respiração passa a ser... É como se fosse um desmaio mais profundo, mais profundo. Não tem muita pulsação, tudo. O que eles fizeram? Viram a menina desmaiar, entraram em pânico, que é normal isso. O que eles fizeram? Vamos salvar, não tem, ela já morreu. Aí eles cortaram a tela e jogaram a menina. Jurando de pé juntos, eu acho que eles esgotaram o conhecimento. Mas daí, na sua opinião, se você fosse o advogado dos dois, você diria que eles, mataram sem querer? Não. Veja bem uma coisa. Houve, por isso que é préter-doloso, houve o dolo no antecedente, que eles bateram, que eles quiseram. Mas eles não mataram? Não queriam matar no primeiro momento. Matar. Mas naquele primeiro momento eles não quiseram, eu acho que nunca eles quiseram matar a menina. Entendi. Mas no segundo momento eles tiveram culpa, porque eles jogaram a menina achando que a menina estava morta. Eles jamais trabalharam com a ideia de que a menina estava viva. Mas aí também tem a questão do dolo, porque eles jogaram dolosamente, né? Eu tiraria a culpa de todo jeito, o crime aconteceu. Se ele teve a grandeza de ter a preparação, se eles prepararam tudo, se era uma coisa... Não, esses detalhes vão ficar realmente para os dois, porque eles sempre disseram que são inocentes. Ninguém precisa fazer prova contra si. A sociedade já condenou e a justiça também já condenou. Isso é outra questão. O fato que a gente está comentando agora é se colocar em liberdade. É uma pessoa que colocava em risco a sociedade antes? Aparentemente não. Não. Nem ela, nem ele. Não tinha histórico nenhum, não tinha nada. Relacionalmente, entre os dois, inclusive, não tinha aquela violência doméstica entre os dois. Então, não eram pessoas que colocassem a sociedade em risco, nem iminente. E hoje, estão pagando. Nós já estamos falando de um período de cárcere privado ali. Que já dura... cárcere privado, não, de liberdade. Foi 2008, né? Já então, dura é bastante 9 anos, tempo né? para que você... Aí você tem toda a repressão social, que ninguém vai receber de braços abertos.
Para ela, na verdade, ninguém está aqui para defender ninguém, mas num recomeço, é difícil. Numa situação de condenação, né, Camila? Tem isso também, difícil. Né? Numa situação de condenação é muito difícil. Essa menina vai comer o pão que o diabo amassou. A sociedade condenou, não foi só a justiça. Quando a sociedade condena, porque nós temos muitos casos de pessoas que estão na rua e nós pegamos a polícia, todo dia tem... essa pessoa já foi condenada, já tem restrição, mas ninguém sabe. Não tem comoção social, ela tem ninguém filhos, conhece. aí tem duas crianças que agora Onde ela estiver, num restaurante, ou seja... E tem duas crianças que agora são adolescentes, né? Para que ela seja recebida... Que se bobear essas crianças, porque eu me lembro, só te interrompendo, que o pai do Dr. Nardoni, na época, o pai do Alexandre, chegou a dizer que eles não tinham revelado a identidade da menina e das crianças e que eles iam ser transferidos para uma outra escola justamente para que ninguém soubesse quem eram os pais. Quer dizer, agora, uma perseguição social. Exato. Agora, com esse retorno, tem também todo um impacto sobre a vida dessas crianças que, quando os pais foram presos, tinham 6, 7 anos e agora já estão em idade, já estão na adolescência, que para eles vai ser muito difícil essa convivência também. A aceitação, né? Eu acho que essas crianças nunca devem ter ido ao presídio, acho que nem pode. Não, eles tiveram relacionamento com a mãe, principalmente com a mãe. Eles estão juntos ainda, a mãe e o Alexandre? Eles estão separados dentro da prisão, mas emocionalmente, inclusive ela falou que o sonho dela é voltar a ter uma vida marital com ele. Eles têm um filho de 13 e 11 anos de idade. Quer dizer, a relação deles não foi abalada. Tudo isso vai ser muito complicado, né, também. Mas eu acho que a gente também tem que pensar, Keila, como Estado, para o Estado não é interessante, por exemplo, manter uma pessoa que, como a gente já cansou de dizer aqui, não oferece perigo à sociedade. Não tem vaga para ninguém, né, gente? A prisão está lotada, entendeu? A pessoa está em uma idade economicamente ativa, ela pode voltar, vai ser difícil, mas ela pode voltar a produzir, né, estimular. Então, assim, e ela tem uma família, ela tem, como você falou, filhos. Não tem por que a gente manter essa pessoa na prisão, por mais repulsa e revolta que cause, quando a gente pensa no crime que foi cometido, porque causa mesmo, o sofrimento dela não vai trazer a menina de volta. Manter essa pessoa na prisão não vai aplacar a dor da família. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer, assim, meus sinceros pêsames para a família, que talvez tem que reviver tudo isso a cada momento que saem as notícias na mídia, né? Sempre, né? Mas então, infelizmente, a gente tem que controlar esse ímpeto, essa repulsa, essa revolta e pensar de um jeito mais racional o que seria melhor para a sociedade. É diferente do caso de uma pessoa que é um assassino em série, que não tem condição de conviver, né? Doutor Bernardo, por que o Alexandre não pediu ainda esse relaxamento de pena ainda? Olha, é difícil de dizer. Não é relaxamento de pena, viu? Perdão, essa progressividade. Prisão, o tempo de condenação dele é maior. Perdão. Eles são diferentes. A condenação dela, temporalmente, é menor, por isso ela já então já deu tempo. No caso dele, não deu tempo ainda. Mas ele tá na sequência do advogado, porque ele está trabalhando, ele está reduzindo a pena dele pelo trabalho que ele está fazendo. A mesma forma de atuação que ela está fazendo, ele também está. Ele vai ser também Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, vocês até desculpem a minha ignorância, mas eu vou desenterrar o defunto, já que nós estamos falando desse assunto. Eu cobri esse assunto, essa história toda ainda como repórter. E uma coisa que me chamou muita atenção, esse caso ele é muito atrapalhado. Tudo foi muito atrapalhado. Até o comando da Polícia Militar, na época, o coronel, o capitão, na época, depois foi descoberto o envolvimento dele com pedofilia. Você lembra? Foi uma... Sim. Não sei se você que está em casa. O tenente, perdão. Daí o tenente era o que tinha entrado, ele inclusive se matou na hora que foi preso. E o que me chamou muita atenção na época é porque todo mundo entrou naquele apartamento depois que essa menina morreu, antes da perícia chegar. Isso não existe em lugar nenhum. Até tem uma série, uma série da Media Land que fala sobre esses assuntos e tal, sobre esses crimes. Isso foi muito falado até pelos criminalistas, pelos peritos, porque muita gente entrou ali e lava, e não sei o quê. No dia seguinte foram lá lavar. O que me causou estranheza... Família, né? Inclusive, principalmente a família, né, o pai. O crime tem que ser preservado, não pode haver violação de forma no Brasil, nenhuma. o local de crime é uma bagunça, é convite. Agora, você sabe que eu tenho assim, muita preocupação com relação a isso, porque por isso que eu, na minha opinião, essa condenação deles teve muito a ver mais com o apelo público mesmo do que com tudo, porque você não tinha, lógico, você tinha as provas, tinha a hora, mas você não tinha as essências mesmo que você poderia ter encontrado, que realmente até eles poderiam acabar admitindo que houve mesmo esse crime, nós não tivemos. Porque não tinha as provas cabais mesmo que são necessárias, né, coronel? E eu lembro que num dia o Sembranelli, eu lembro que eram 16 testemunhas da defesa e 16 testemunhas que a acusação também tinha para ouvir, e entre os da defesa tinha um porteiro
de uma obra vizinha, que foi muito difícil para ser encontrado, porque havia essa possibilidade, porque ele tinha uma chave do local. E daí eles excluíram essa pessoa e a gente nunca ficou sabendo a história real do que era aquela chave que tinha se perdido. Eu acho esse caso, assim, pela experiência que a gente tem cobrindo polícia e tudo, acho tão sem pé nem cabeça para uma condenação como foi feita, que me dá a impressão de que é um perigo. Essa comoção popular é um perigo. Não estou dizendo que eles são inocentes, mas eu tenho um pouco de medo dessas coisas, sabia? Eu falei da força da imprensa. Tá? Há pouco eu te falei sobre isso, que a imprensa influencia demais. Eu, se fosse advogado deles, eu tinha pedido o novo julgamento há muito tempo. Não sei se eles já tentaram pedir. A sorte final, eu acho que não teria sido essa. Eu acho que muito, porque eles foram condenados, né, Coronel, né, Camila, com uma pena, por exemplo, uma pena quase que semelhante à da Richthofen, que realmente tinha todas as provas ali e todas as testemunhas falando que era isso. Eu tenho a impressão de que se eles tivessem pedido, já acho que agora nem pode mais, mas no novo julgamento, eles teriam conseguido reduzir essa pena depois de baixar a poeira e tudo mais, não é? O que você acha, Camila? Totalmente. Eu acho que legalmente falando, uma vez que eles estão condenados ali, né, existe uma dificuldade para você, mas com certeza é uma revisão como eles estão fazendo, pedir um relaxamento da execução da pena e tal. Né? De qualquer forma, tanto a decisão de um magistrado, né, saindo dos crimes violentos contra a vida, que você tem um tribunal do júri, que você teria naturalmente mais do que a convicção de uma pessoa só, como no caso de um magistrado. O magistrado tem que ter a convicção dele. Às vezes a própria lei direciona para um caminho, mas o juiz entende, a convicção dele vai em outra direção e ele justifica o ato dele. O tribunal do júri seria o mais isento do mundo, seria a situação mais... Agora, procura-se, inclusive, na definição do próprio júri, o advogado de defesa, o promotor, recusam algumas pessoas, podem estar envolvidas emocionalmente. Você tenta ser o mais equilibrado possível. Agora, tem decisões que podem ter tido a comoção social e o próprio jurado ali fala, eu tenho que condenar? Claro que tem. Nos Estados Unidos, que tem uma exigência até maior, que tem uma estrutura melhor, principalmente da parte investigativa, de controle do local do crime, preservação do local do crime. Aqui nós não temos. Qualquer local de crime pode ser questionado. Mas lá tem. E tem condenações injustas, que depois de muito tempo é que vai se verificar. Por isso que eu sou contra a pena de morte. Pena de morte. Tudo é reversível, a pena de morte não é. Eu só quero te falar uma coisa. Você falou do caso Champinha. Espera um pouquinho só que eu estava mastigando, não pude falar desse negócio da pena de morte. Deixa eu falar. Você sabe por que eu sou contra a pena de morte? Se bem que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas você imagina... Um país como o nosso, essa bagunça, a nossa lei é perfeita, mas as pessoas não aplicam a lei. Eu queria chegar. A nossa lei é boa, não é nosso país não tem condição emocional para ter pena de morte. Porque ter eu acho que pena de morte, por definição, não deve existir. Acho que a gente, assim, uma vez que a gente considere que a pessoa que cometeu um crime, ela merece morrer, é um tipo de pensamento de revanchismo. Lógico. O Estado não pode lançar a mão desse tipo de lógica. Você está meio que se colocando no lugar de Deus, definindo o destino das pessoas. Até porque a morte não é a pior punição. A morte não é a pior punição. Se você for mesmo sádico, se você quer ser sádico, eu quero que essa pessoa sofra. Que ele sobreviva. Levando em consideração que isso poderia, que é uma coisa passível de acontecer, porque acontece em vários lugares do mundo, né? Você já pensou aqui? Gente do céu, não tem a menor possibilidade de acontecer um negócio desse. Pode continuar, Bernardo, desculpa, que eu tinha que fazer uma boca cheia. Você falou do Champinha. Gente, Champinha é o fim, né, gente? Eu fui advogado do Pernambuco, que foi condenado pelos crimes todos que Champinha matou. Eu fui advogado... Para você que está em casa, se você não lembra, só interrompendo, você não lembra, o Champinha é, na verdade, até hoje considerado um dos maiores maníacos, sádicos e assassinos desse país. Ele tinha 17 anos de idade quando ele começou a praticar crimes de maneira, assim, horrenda. Ele é o responsável pela morte de um casal. Não me lembro agora o nome da moça, que até o pai dela já esteve aqui no programa. Felipe Café e Ana... Não é Ana? Liana. E foi uma coisa, assim, horrível, que também chamou muita atenção, porque ele confessou, dizia que fazia isso mesmo e tal. E depois de um tempo, os advogados pediram a liberdade dele e ele acho que até está livre, acho que ele não voltou para a cadeia, Eu acho que não, ele foi declarado louco. Foi? Ele está preso. Então, e daí, para você ver, mas eles pediram e ele chegou a ser solto, né? Então, essa é a justiça, são as leis do nosso país. As pessoas têm esse direito. Isso a gente é indiscutível, né? A gente discute essa coisa moral, essa coisa de sentimento, da pessoa ser doida e ser colocada em liberdade, mas é uma coisa que nós não podemos mudar. Eu só quero concluir. Eu fui advogado do Pernambuco. Eu conheço esse caso como a palma da minha mão.
Eu digo, não posso entrar em detalhes pelo sigilo de justiça. Esse caso não foi apurado. Não foi o Pernambuco que matou ninguém. Quem matou foi o Champinha. Isso eu ouvi muito claramente a história. Tá? Inclusive a história de como que ele matou a Ana Jatobá. Liana. Eles estavam andando por uma picada, deu uma loucura na cabeça do coisa, ele cortou a menina de facão. Meu Deus do céu. Vai tocar o celular aqui no meio do programa, Bernardo, é isso? É o celular que é mal educado. Aproveitar e fazer uma oração. Eu brigo porque o celular é mal educado. Fazer uma oração é coisa de Deus. Gente, olha, a gente se diverte nesse programa. Até quando fala uma desgraça dessa, né? Bernardo, concluindo. Tá tudo certo, então. Por Ela exemplo, tem o direito de continuar. Da Melhor, Liana, tem o direito de sair. Tudo. A história não foi bem esclarecida. Eu conheço, mas eu estou preso a sigilo, não posso falar. E o mais engraçado é no júri, quando tem clamor popular. Eu peguei a palavra, os jurados não olhavam para mim. Eles não olhavam. Eu pedia para eles lerem o processo, eles se recusavam. Para ver as fotografias, eles já estavam prontos para julgar, né? Não, já tinha julgado, já entrou julgado a condenação. Então tem muita coisa que o advogado, eu tenho 37 anos de júri, agora que eu parei, eu cansei do júri. Eu fiz os casos mais emblemáticos que você tem ideia. Se você fosse advogado dela, você também pediria? De quem? Da Ana. Eu teria feito uma defesa totalmente diferente. Mas agora, você também pediria a liberdade dela? Eu pediria uma anulação. Anulação. Do processo. Não houve o crime que está todo mundo colocando. E não foi provado. Por quê? Porque o local do crime foi violado, foi lavado, foi mexido. Por exemplo, não há dúvida que cortaram a tela. Isso não há dúvida. Mas quem disse que foi ladrão? Entendi. Isso foi uma figura criada. Nunca vamos saber. Nunca nós vamos saber. Camilinha. Agora, só uma coisa. Precisa, a lei, o juiz precisa fazer, às vezes, o que a sociedade não consegue. Aplicar a pena. Não deixar de aplicar. A pessoa cumpriu, ela passou a ter direito à evolução, o juiz tem que dar. O juiz não pode olhar a cara. Né? O juiz não pode olhar. O segredo da justiça é... Por que a justiça é cega? Porque não pode olhar quem está sendo julgado, como está acontecendo de monte no Brasil. O cara faz a delação. Tem que seguir a lei esse pode, aquele não pode ser processado. Tem que seguir a lei e pronto. Tem que seguir a lei. De olhos vendados. O mais importante, o juiz não pode olhar quem está julgado. Tem que olhar o direito, o dever e a obrigação. Obrigada, Bernardo. Até porque a pena tem um sentido de ressocializar a pessoa. Exato. Eu quero falar isso com você. Existe, por exemplo, na rede, existe uma... Essa menina vai ter que procurar ajuda, não vai? Que eu penso assim, você tem que ter... Não é nem psicológica só, é para tudo. Até para começar a conviver em sociedade. Ela tem que ser aceita pelos lugares, até para começar a trabalhar. Para ter uma vida de volta, né? Porque ela vai... É como começar de novo do zero. Isso é difícil com uma outra, com uma tarja na cabeça, né? Porque até, com certeza, vai ser muito divulgado quando ela sair. Existem... pessoas que se preocupam com isso, Camila, de ajudar essas pessoas a se reintegrarem na sociedade e tal? A rede começou ano passado, né? A gente começou com casos de violência doméstica. Até agora, eu, pelo menos, não recebi nenhum caso de crime, etc. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Tem estrutura para isso, Camila? Por enquanto, a gente ainda não teve nenhum caso para lidar com isso, para te dizer, olha, se acontecer, a gente vai agir assim como grupo. Mas nós somos uma rede de acolher as mulheres em primeiro lugar. Então, se alguém tiver alguma mulher com algum problema, mesmo que seja um problema penal, nós temos advogadas criminalistas, especialistas. Se você tiver alguma dúvida, entra na nossa página, Rede Feminista de Juristas, defende com M, e a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. O endereço eletrônico também já passou na tela. Camila, obrigada. Coronel, a gente, né, que acompanhou de perto também, tem sempre essa preocupação também de que seja cumprida a lei, né? Porque se a gente começar a achar que podemos, pelo nosso sentimento, começar a tentar mudar a lei, fazer com que as pessoas até comecem a cumprir além daquilo que a lei já determina, também vamos começar a ser injusto tanto quanto aquele que cometeu o crime, né? Como nós somos um país que somos envolvidos diretamente pela comoção social, as leis vão se alterando o tempo todo para tentar atender o aclamo social. Porque a finalidade da lei é isso, é reger o que a sociedade... Com o que você está falando. E como a sociedade é difusa, é confusa, não sabe nem o que quer, as nossas leis acabam sendo confusas, mas elas retratam exatamente o que o momento social deseja.
Agora é muita lei, é o país que tem o maior número de legislação do planeta. E que menos cumpre, né? Deve ser. Cumpre, até que cumpre, mas do mesmo jeito que você condena, tem recurso, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. Quem tem condição de ter um bom advogado, consegue encontrar nos mecanismos da lei que existem opções diferentes daquele que não tem. Entendi. Um defensor público, ele tem que defender, mas ele não vai se mergulhar de cabeça no processo, ele tem vários para... Agora, é injusto? A questão econômica é injusta? Quem pode mais? Isso acontece no mundo todo. Acontece no mundo todo, com lei ou sem lei. A Inglaterra não tem lei, é consuetudinária, é tudo costume. E mesmo assim tem situações que evocam lá que não satisfazem todo mundo. Então não vai ter jeito, né? O ser humano é assim. O Brasil, questionar o Brasil brasileiro. Nós temos até, dentro desse conceito de buscar atender, eu não me preocuparia nem com a lei. O nosso povo deveria se preocupar mais com esse processo legislativo podre, péssimo que nós temos, recorrente, e que nós sim, aí sim, o povo participa efetivamente. Certo. Efetivamente. Então, se nós temos que mudar alguma coisa agora, é o comportamento humano em relação às próprias questões sociais, que nós não sabemos lidar. Você já falou aqui, nós já tratamos desse assunto. Nós estamos preocupados com consequências como elas e a família está largada. Exatamente. Coronel, obrigada, viu? viu? Assim, não vai. Você sabe que eu queria falar uma coisa só para você, que eu preciso chamar o intervalo, nós temos testemunho ainda, pensamento do dia, hora da concordância. Mas ressuscitar esse caso, ele nos faz lembrar da importância de nós sermos equilibrados. Porque você veja, uma atitude mal pensada, o desequilíbrio dentro da família, os atos de violência, às vezes você corrige o teu filho, você perde a paciência, e sem querer, muitas vezes acontece isso no nervosismo, ou mesmo uma criança ou um adolescente, você bate nessa criança, olha a consequência que isso pode causar, porque tudo isso pode ser evitado quando você aprende a se equilibrar. Isso você aprende quando você tem um relacionamento com Deus. Não é igreja, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você começar a perceber as atitudes que você tem no seu dia a dia e que te tiram do prumo. E você começar a lidar com elas e se educar para ser uma pessoa melhor. Nós vivemos num país que é muito confuso, muito atrapalhado, muito corrupto, mas também é muito abençoado porque nós sobrevivemos aqui e vamos caminhando e as pessoas vão saindo e esse país não é destruído. A gente passa por desertos, mas são pessoas que são a nossa essência é idônea. Então é muito importante que nós não percamos essa essência e você precisa entender isso no seu dia a dia, ter comportamentos equilibrados, buscar o equilíbrio. Se você gosta mesmo que você não tenha uma religião, aprenda a ler a Bíblia, a entender como as pessoas ali, principalmente no Velho Testamento, tantas vezes erravam, mas elas se arrependiam do erro de coração e continuavam caminhando e eram vitoriosos. Porque quando você não se arrepende daquilo que você faz, você é reincidente, você está cometendo um crime todos os dias. E isso começa a atingir as pessoas que estão ao teu redor, os teus amigos, a tua família, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, seja quem lá conviva com você. Então aprenda, não estou dizendo que, claro, que se você tiver um comportamento absurdo, você vai matar alguém, como aconteceu, não é isso. Mas você pode matar de outra forma, magoando demais, tirando daquela pessoa, o sentimento, a sensação do que é ser amado quando é uma criança. A criança já nasce sem ter esse sentimento, nem sentir isso. Então comece a ter uma vida diferenciada para que você faça a diferença entre as pessoas que convivem com você. E que essa diferença seja a diferença para melhor. Que as pessoas te olhem e falem, poxa vida, olha, eu queria ser assim, equilibrado, mesmo quando fica bravo. Não é para você ser tonto. É para você ser equilibrado, ficar bravo de vez em quando, mas depois retomar o prumo e não fazer mal para ninguém. Isso é o mais importante. O mais importante é o que Deus quer da gente. Não é, meninos? Muito Obrigada, bem, viu? bacana. Voltem Belas logo. palavras.